o juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, podem assentar, mas vamos desfrutar um pouco esse versículo ainda. Nós lemos, vamos procurar misturar essa palavra com oração. Oh, Senhor Jesus. Aí não dá certo, sentado. Desculpa. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus, essa noite, Senhor, venha falar aos nossos corações. Senhor, nós queremos depender de Ti, tanto para entender, como também para praticar essas palavras. Ó Senhor Jesus, amém. Nós estamos concluindo esse volume do alimento diário. Por sinal, já chegou o novo alimento diário. Se você ainda não pegou o seu, comece, procure o irmão encarregado do seu grupo familiar, porque segunda-feira nós já daremos o início ao próximo volume do alimento diário. O tema dessa noite, o autor, o apóstolo Paulo, já é a segunda mensagem. Nós estávamos, primeiro, dando ênfase a Timóteo, que era o destinatário. Mas agora a ênfase que os irmãos estão dando é no apóstolo Paulo. Para nós compreendermos melhor o que está, a mensagem, é importante que a gente conheça tanto quem é o destinatário da mensagem, como quem escreveu, quem é o autor. Nós sabemos que a Bíblia não é um simples livro escrito por homens pela sua própria vontade, mas foram homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que é tão importante, ao iniciarmos a leitura da Bíblia, nós nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu creio que essa é a Tua palavra, eu quero entendê-la, eu quero praticá-la. Se nós vamos com essa atitude diante do Senhor, se nós fazemos esse pedido ao Senhor, é certo que Ele vai responder. Infelizmente, muitas pessoas, ao lerem
lê como se estivesse lendo um livro de romance ou um jornal. E aí você não consegue tocar na esfera espiritual. Graças a Deus, nós temos boas traduções. Mas não adianta eu ter uma boa tradução se eu não tenho uma boa atitude diante da palavra. Por isso, nós hoje queremos ganhar um pouco mais de luz de quem foi Paulo. Ao ler o livro de Atos, nós vemos que, no início, a ênfase ali está em Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro, ele era aquele pescador de homem. Ele que lançou a tarrafa. Ele que começou a pregar o evangelho. Embora um homem simples, de poucas letras, um simples pescador, mas ele foi fiel ao encargo. E ele abriu ali a porta ao povo judeu. Quanta intrepidez ele pregou para aqueles que haviam poucos dias antes gritado: crucifica-o. Então foi para aquela mesma multidão que crucificou, que deu um voto. Nós preferimos que crucifique esse do que Barrabás. E Pedro abriu a porta da salvação ao povo judeu. Mas, quando a gente chega no capítulo 9 de Atos, até mesmo antes, quando nós chegamos no capítulo 8, quando ali narra, deixa eu abrir aqui, não é 8 não, desculpa, no 7, né? A morte de Estevão, lá fala que havia um jovem chamado Saulo, que ele era com o apedrejamento de Estevão. E ele até foi cúmplice. Por quê cúmplice? Porque ele foi aquele que segurou as vestes daqueles que estavam apedrejando, de tão que ele era. Mas quando nós chegamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a gente lê: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então, Saulo, ele não estava contente em apenas perseguir os cristãos em Jerusalém. Ele queria ir também nos países vizinhos, no caso aí, a Síria. E então ele pede a autorização do sumo sacerdote. Por quê? Porque até então a igreja, ela estava apenas no ambiente judaico. Se você até então
fosse um cristão, era porque você era um judeu. Não havia, até então, gentios convertidos. Senhor Jesus. Mas aí, esse perseguidor, ele decide ir para Damasco. E ali acontece a grande transformação na vida de Saulo. Mas é interessante a gente ver a riqueza de detalhes quando o próprio Saulo, o Jair, aqui já apóstolo Paulo, ele narra muitos anos depois o ocorrido. Então, no capítulo 26, quando ele está diante do rei Agripa, olha só, é muito interessante a gente do meio 26, no meio do 10, fala assim: havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Ou seja, ele era um assassino. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguia. 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Aqui está um português meio erudito. Isso aqui é a mesma coisa. É duro você dar murro em ponta de faca. O 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Até aqui. Irmãos, no cativeiro da Babilônia, em um só dia, os judeus perderam o trono de Davi, perderam o templo, porque Nabucodonosor destruiu o templo, e perderam a Terra Santa. 3 coisas. O que sobrou para eles? A única coisa que sobrou foi a Bíblia. Antes do cativeiro da Babilônia, nós não vemos os judeus como nação dando muita importância à Bíblia. Mas ali, quando eles perderam o trono, perderam a terra e o templo, eles resolveram estudar a Bíblia. Às vezes a gente só valoriza o que tem quando a gente perde as coisas. Que seja um alerta para nós. E ali,
eles começaram a estudar a Bíblia com muito zelo e caíram num outro extremo. Primeira coisa que nós precisamos entender. Lá na Babilônia não se falava hebraico, eles falavam hebraico. Que língua falava? Era o aramaico, que é uma diferença mais ou menos do português para o italiano. É bem próximo. E ali, para fazer negócio, para trabalhar rapidamente, eles aprenderam aquela outra língua. E aí, o hebraico se tornou a língua da sinagoga. Vamos estudar hebraico. Vamos rezar em hebraico. Quem aqui é mais velho, vó Tetê deve lembrar de rezar em latim. Quem aqui participou de missa em latim? Aí, vários. Os mais velhos. E vocês entendiam alguma coisa? Não entendia nada. Mas estava lá rezando em latim. Alguns realmente não entendiam, mas Saulo, ele entendia. Ele tinha tanto a língua do cotidiano, que era o aramaico. Jesus pregava em aramaico. Mas quando eles iam ler a Bíblia, era em hebraico. E ali o Senhor não falou em aramaico para ele. Falou na língua que ele orava. Já pensou? Uma luz mais brilhante do que o sol. Imediatamente ele reconheceu: é o Senhor. Ele julgava, servia ao Senhor todo aquele tempo. E ele julgava que aqueles que eles chamavam de o caminho era uma seita demoníaca. Então vamos perseguir. E no seu zelo, ele foi atrás. E não se contentava em perseguir apenas aqueles que estavam próximo a Jerusalém, mas foi até para o estrangeiro, foi até Damasco. E ali ele encontra o Senhor. Vamos continuar? No 15 fala: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, aqui, olha a confusão que está na cabeça desse Saulo. Mas o Senhor fala: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste agora, né, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir-lhes os olhos e a converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus para
praticando obras dignas de arrependimento. Até aqui. Irmãos, quando nós juntamos esses dois depoimentos, aqui Paulo testemunhando ao rei Agripa, como ali Lucas narrando no capítulo 9, nós vemos que Paulo ficou totalmente cego. Aquela luz cegou ele. É até contraditório, porque ele ficou cego, mas viu o Senhor. Ele não via nada, mas ele viu que quando ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor, ele viu que estava perseguindo o próprio Jesus. É contraditório? É. Ele que era um grande líder, precisou ser guiado, conduzido pela mão, porque ele não via nada à sua frente. Mas pela primeira vez na sua vida, ele começou a ver um mundo que está além do que nós podemos apalpar e ver com os nossos olhos. Senhor Jesus, às vezes o Senhor faz isso, irmãos. Às vezes nós não entendemos o porquê que de repente nós não enxergamos nada. Por que de repente nós caímos? Porque nós estamos em um caminho errado. E o Senhor, na sua misericórdia, Ele vem nos alertar. Agora, qual foi a atitude de Paulo? Ele se submeteu. Nós vemos que ali mesmo, em Damasco, o Senhor chama um ilustre desconhecido, um irmão que nunca aparece o nome dele na Bíblia, nem antes e nem depois. Um irmãozinho. E esse irmãozinho introduziu Paulo no corpo de Cristo. É interessante que o Ananias chega, quando Deus fala, é para você ir lá batizar o Saulo. Ele falou, o senhor está enganado. Ele veio para cá, foi para nos perseguir. Como se Deus não soubesse. Mas o Senhor fala para ele, eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Senhor Jesus. Irmãos, Paulo, ele não foi transformado de uma hora para outra. Mas ali foi um marco na vida de Paulo. Como assim? Ele não foi transformado? Foi. Ali, o Espírito Santo, quando ele creu, ele foi feito filho de Deus. Antes, ele era apenas um homem zeloso da palavra. Mas a partir do momento que ele creu, ele foi feito um filho de Deus. E ali ele começa a ser transformado. Mas quando a gente vê o início da vida de Paulo, ele ainda vem bastante natural. Primeiro ele queria convencer as pessoas na força. Ele criava mais contenda
Onde ele passava, tinha muita confusão. Senhor Jesus. E ele criava confusão até com os irmãos. Mas quando a gente chega no final da sua carreira, a gente vê um Paulo totalmente transformado. Quando a segunda carta de Paulo a Timóteo é nas vésperas do seu martírio. Ali a gente vê um Paulo, por exemplo, mandando vir João Marcos. Aquele mesmo João que ele falou, não, esse eu não quero, João Marcos não, ele, na primeira viagem, ele... Agora ele falou, não, traz ele me é útil. Um Paulo que sempre ali estava disposto a sofrer pelo nome do Senhor. Por quê? Porque ele viu alguma coisa naquela noite. Ele viu o próprio Senhor. Nunca mais a vida dele foi a mesma. E na medida que ele desfrutava do Espírito, na medida em que ele invocava o Senhor, ele foi crescendo. E quando ele chega no final da sua vida, ele tinha uma convicção que ele tinha guardado a fé e que ele tinha agora o seu galardão. Que maravilha! Será que nós conseguimos ter essa intrepidez hoje? Eu não arrisco de dizer isso ainda a meu respeito, mas eu almejo um dia poder ter essa mesma convicção. Senhor Jesus, vamos lá para 2 Timóteo. Senhor Jesus. Vamos ler 2 Timóteo 3:6. 3:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Oh, desculpa, é o 4. 4:6. Desculpa. Libação, irmãos, era uma oferta líquida que se derramava sobre a oferta queimada. Né? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. É maravilhoso essa última parte, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Eu já falei inúmeras vezes, eu entendi essa palavra só com um exemplo. O irmão Esdras me ajudou a ver a diferença entre amar o Senhor e amar a vinda do Senhor.
quando ele deu um exemplo de um filho que ama os seus pais, mas a casa está uma bagunça. Os pais estão para chegar e ele não ama a vinda do Senhor, porque ele sabe que ele vai ter problema. Quando a mãe chegar, aquela bagunça, o pai chegar, aquela bagunça. Irmãos, a nossa casa está em ordem. Nós podemos, né, falar, Senhor, pode vir agora. Vamos pôr a nossa casa em ordem, irmãos. Que nós possamos ter essa intrepidez que Paulo teve. Eu já tive problema, às vezes, de levar a pessoa para casa e tá aquela bagunça, né? Para mim, não, mas Dulce ficou brava depois comigo, mas como você viu que não, né? Não podia estar nessa bagunça toda, você chama, né? Homem é mais desligado, né? Irmãos, o Senhor, Ele conhece a nossa história. Assim como conhece, desde a fundação do mundo, a história de cada um. Nós precisamos ser aqueles que conhecem o tempo. Se nós não conhecermos o tempo, nós não vamos arrumar a nossa casa a tempo. Deus tem um tempo. Nós temos recebido mensagem após mensagem. Nossos amados irmãos que estão à nossa frente, que nós estamos vivendo prestes à volta do Senhor. E nós ainda continuamos, às vezes, deixando partes da nossa vida em total bagunça. Paulo tinha essa preocupação, como nós lemos logo no início. Ele estava preocupado com o jovem Timóteo. Nós precisamos saber como proceder na casa de Deus. Aqui não é a casa da mãe Joana. Desculpe as Joanas. Mas é uma expressão, né? O Senhor, Ele tem a maneira de conduzir. Por isso que Ele nos tem dado a palavra e nos tem dado riqueza de entendimento através de tantos profetas nos ajudando. Olha, se a gente bobear, a gente não consegue ouvir todas as mensagens. 7 horas da manhã ou a qualquer hora nós temos lá, podemos ouvir dentro da mensagem do alimento diário os nossos irmãos cooperadores da região 6. E assim, tantas outras palavras, por exemplo, ontem, o irmão, sexta-feira, sempre o irmão Esdras nos dá uma palavra. Amanhã à noite, o Pedro, e assim, tantos outros, não é só esses, mas esses são os mais importantes que a gente precisa reservar. Ontem nós estávamos numa reunião, não podemos participar, mas a gente ouve depois. Esse é o privilégio, mas se a gente bobear, a gente não puser prioridade, a gente não dá conta de ouvir tudo. Nós não podemos apenas ouvir, a gente tem que falar, Senhor, eu quero ouvir
eu quero praticar. Que essa palavra cause uma reação em mim, assim como causou em Paulo, uma mudança. E que no final da vida a gente possa falar: vem, Senhor Jesus, a casa está arrumada, né? Que nós possamos hoje ter a humildade de pedir: Senhor, eu não tenho capacidade de arrumar a casa, mas o teu Espírito em mim, né? Teu Espírito em mim vai fazer a obra. Amém? Vamos levantar, orar. Vamos levantar. Senhor Jesus, Senhor, que essa palavra nós possamos tomá-la para que nós não sejamos encontrados de qualquer maneira. Senhor, essa noite queremos nos humilhar diante de Ti. Senhor, venha mostrar para nós quais as partes do nosso viver que ainda desagrada a Ti. Senhor, que o Teu Espírito possa nos dar uma consciência pura. Que nós possamos fugir das paixões da mocidade e buscar aqueles que com um coração puro invocam a Ti. Senhor Jesus, venha nos capacitar, Senhor, a cumprir a Tua vontade. Amém, Senhor. Podem sentar, vamos ter um momento para compartilhar. E por amor aos irmãos que estão nas fazendas, aos irmãos que, por questão de saúde, também não podem participar das reuniões, vamos